A verdade por trás do olhar crítico. Como enfrentei o preconceito e transformei a dor em força. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora vamos lá. Meu nome é Renata, e eu tenho 28 anos. Quando eu tinha 24 anos, minha vida foi virada de cabeça para baixo. Minha mãe, que sempre foi meu maior apoio e minha melhor amiga, morreu de câncer de mama. Perdi ela para essa doença cruel. Não demorou muito para eu perceber que o câncer não era algo raro na minha família. Minha avó materna também havia morrido da mesma doença. Logo depois, minha outra avó também faleceu de câncer de mama. Era como se fosse algo que estivesse marcado para acontecer em nossa família, como uma sombra que pairava por cima de nós. Os médicos me disseram que era fundamental fazer exames regulares, então comecei a ir frequentemente ao hospital, fazendo todos os testes que poderiam me ajudar a detectar qualquer sinal da doença. Um dia, os exames mostraram algo que me fez congelar. Eu tinha células potencialmente cancerígenas no tecido mamário. Era o tipo de notícia que muda tudo. O médico explicou que eu poderia esperar para ver se essas células se tornariam perigosas, ou fazer uma mastectomia, que é a remoção das mamas, para evitar que o câncer se espalhasse. Ele me alertou sobre as cicatrizes que eu ficaria, mas me disse que, ao fazer a cirurgia, eu estaria prevenindo o pior. Eu fiquei pensando por um tempo, refletindo sobre o que fazer. A perda da minha mãe ainda estava muito fresca, e a ideia de viver com o medo constante de que o câncer pudesse se manifestar em mim me aterrorizava. Eu decidi, então, fazer a mastectomia. A operação foi realizada, mas o que eu não esperava era o tamanho das cicatrizes. Elas eram grandes, mais do que eu imaginava. Eu pensei que talvez fossem pequenas, mas elas se estendiam por quase toda a área do meu peito. Eu sabia que a cirurgia era necessária, mas me sentia desconfortável com a forma como meu corpo ficará. Eu tinha vergonha das cicatrizes e me sentia feia, de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse me sentir. Nos meses seguintes, minha saúde mental começou a piorar. Não conseguia me olhar no espelho sem ficar triste e perdida. Eu me sentia um monstro. O impacto disso na minha vida foi tão forte que passei a evitar sair de casa. Eu não queria que ninguém me visse daquele jeito. Até minhas amigas perceberam que eu estava me afastando, e eu comecei a me sentir mais e mais isolada. Foi então que uma amiga sugeriu que eu procurasse ajuda profissional, e eu comecei a fazer terapia. O terapeuta sugeriu que eu procurasse um cirurgião plástico, para ver se ele poderia me ajudar a lidar com as cicatrizes. Eu estava cética no início, mas decidi dar uma chance. O cirurgião plástico me explicou que ele poderia usar implantes para cobrir as cicatrizes e melhorar a aparência do meu peito. Antes da cirurgia, eu sempre fui naturalmente grande, um tamanho F, então ele sugeriu que eu fosse um pouco menor, mas ainda assim com um tamanho DD, o que eu concordei. Os implantes realmente ajudaram a esconder as cicatrizes, e, para minha surpresa, isso teve um grande impacto na minha autoestima. Comecei a me sentir mais confortável com meu corpo e, com o tempo, minha saúde mental melhorou bastante. Eu poderia me olhar no espelho sem sentir raiva de mim mesma. Agora, eu estava me sentindo mais como a Renata de antes da cirurgia. Eu estava pronta para voltar à vida normal, retomar minhas atividades, sair de casa e sentir que eu poderia ser feliz novamente. Mas a vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender, e, no meu caso, o que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir. Alguns meses depois, estava almoçando com minha amiga Lúcia no trabalho. Estávamos planejando nossas férias, e ela fez uma piada, algo do tipo, cuidado para os seus seios não explodirem no avião. Eu ri, porque, na verdade, ela sabia de tudo o que eu tinha passado, e não estava sendo maldosa. Ela estava apenas brincando, e eu sabia que não havia nenhuma intenção negativa. A Lúcia sempre foi uma pessoa muito bem-humorada e compreensiva, então não me senti ofendida de jeito nenhum. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Mas, para minha surpresa, uma colega de trabalho, a Juliana, que estava perto, ouviu tudo. Ela não sabia nada sobre a minha cirurgia ou sobre o que eu tinha passado, e, sem entender o contexto, começou a espalhar para todo o escritório que eu tinha feito uma plástica nos seios. Isso, por si só, já foi algo invasivo e desrespeitoso, mas o pior estava por vir. Juliana começou a fazer piadas sobre o meu corpo para os outros colegas. Ela me chamava de falsa,
Dizia que eu era plástica demais e fazia comparações cruéis com a Barbie. E o pior, sempre na minha frente, como se estivesse tentando me envergonhar. Eu fiquei em choque. Nunca imaginei que alguém que eu via todos os dias no trabalho fosse capaz de ser tão cruel e insensível. Fiquei tão incomodada que pedi para ela parar várias vezes. Pedi educadamente, mas ela simplesmente ignorava. Era como se minhas palavras não tivessem valor algum para ela. Em um dia particularmente difícil, enquanto estávamos almoçando todos juntos, Juliana fez um comentário, mais uma vez, sobre minha aparência. Ela olhou para o meu peito e fez uma piada sobre como eu deveria ser uma pessoa superficial, apenas preocupada com a minha aparência. E ali, na frente de todo mundo, eu não aguentei mais. Eu precisava colocar um fim naquela situação. Então, de forma calma, mas firme, eu disse: "Você sabe por que eu fiz isso? Não foi para parecer bonita ou agradar os outros. Há alguns anos, os médicos encontraram células cancerígenas no meu tecido mamário. Eu fiz a cirurgia para evitar que o câncer se desenvolvesse, mas as cicatrizes que eu fiquei eram muito grandes e me afetaram profundamente. Então, fui a um terapeuta, que sugeriu que eu fizesse uma cirurgia plástica para cobrir essas cicatrizes. Eu fiz isso para poder me olhar no espelho sem me sentir triste todos os dias. Então, antes de você sair por aí julgando os outros por suas escolhas, talvez seja uma boa ideia perguntar o motivo delas." Naquele momento, senti como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Todos ficaram em silêncio. Peguei minha comida e fui embora, sentindo que, finalmente, eu havia colocado um limite no comportamento da Juliana. Mas o que aconteceu depois foi surpreendente. Alguns colegas de trabalho vieram até mim e disseram que eu estava exagerando, que Juliana estava apenas brincando e que eu era muito sensível. Então, respondi, sem perder a calma. Talvez Juliana tenha sido a verdadeira insensível aqui, muito antes de eu ser chamada de sensível. A situação no escritório começou a se dividir. Algumas pessoas estavam do meu lado, oferecendo apoio e entendendo que Juliana havia ido longe demais, enquanto outras ficavam ao lado de Juliana, dizendo que ela não tinha culpa e que eu estava exagerando. Fiquei muito chateada, mas sabia que precisava fazer algo. No dia seguinte, eu fui chamada pela RH. Eles queriam saber mais sobre a situação e investigar o que estava acontecendo. Eu sabia que a Juliana tinha um bom relacionamento com algumas pessoas da RH, incluindo uma funcionária chamada Débora, que sempre foi amiga dela. Fiquei nervosa, mas sabia que precisava me preparar. Fui até meus colegas que haviam me apoiado e pedi que escrevessem declarações, confirmando tudo o que a Juliana havia dito sobre mim. Também procurei as câmeras de segurança do almoço, que poderiam provar que minha versão estava correta. Quando cheguei à RH, com todos os documentos e testemunhos em mãos, fui recebida pela Débora, mas insisti que a reunião fosse conduzida por outra pessoa, já que eu tinha motivos para acreditar que ela não seria imparcial. O processo foi longo, mas no final, a verdade veio à tona. A Juliana foi chamada para uma reunião e, após algumas investigações, ela foi demitida por criar um ambiente de trabalho hostil. Não era o que eu queria, mas ela teve que enfrentar as consequências de suas atitudes. Eu fiquei com um mix de sentimentos. Por um lado, estava feliz por ter defendido minha honra e minha história. Mas, por outro, percebi que muitas pessoas não estavam prontas para ouvir a verdade ou ser empáticas com as histórias dos outros. Eu aprendi que é importante falar quando algo nos machuca, porque, às vezes, o que os outros dizem pode afetar profundamente a nossa vida e a nossa saúde mental. Agora, mais forte do que nunca, eu sigo em frente. Aprendi que é preciso sempre se respeitar, falar a verdade e defender o que é nosso. Não importa o que os outros pensam. O que importa é que você saiba quem você é e por que faz as escolhas que faz. E você, já passou por algo parecido? Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.